pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da EJA 1 e hoje nós vamos tratar sobre o mercado de trabalho, certo? Temos aí uma turma com todo o pessoal em idade de trabalho, né? Todos já são maiores de idade, então é sempre importante a gente tratar sobre este tema, visto que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? E tem alguns pontos que às vezes a gente não conhece e que é de grande importância a gente ter esse conhecimento e essa propriedade, tá bom? Para começar, nós temos hoje no Brasil 4 regimes diferentes de trabalho, certo? Cada um tem uma especificidade, tem os prós e os contras, tá bom? A gente vai especificar hoje cada um deles, o que é cada um desses 4 regimes de trabalho. Vamos dar início pelo regime da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né? A gente viu ontem essa sigla na aula de ontem. Então, nesse regime, os funcionários, eles têm aquela carteira de trabalho, né? Aquela carteira é assinada e ele passa a ter todos os direitos e deveres, tanto dos funcionários quanto dos empregadores, certo? Todos ali precisam cumprir com todos os deveres exigidos por meio da CLT, que é quando se trabalha com carteira assinada. O outro regime que nós vamos ver aqui é o contrato. O contrato de trabalho ele é bastante utilizado pelo setor público, certo? Eles contratam pessoas por um período determinado para aquela prestação de serviços e ao término do contrato eles podem ali se encerrar e a pessoa não tem aqueles direitos que tem quando se trabalha pelo regime da CLT, certo? Então, é um regime já diferenciado. Outro regime de trabalho que nós temos é o concurso público. O concurso público é realizado pelo setor público também, certo? Só que aí é um concurso onde as pessoas fazem uma seleção e essa pessoa que passa no concurso, ela passa a ter ali, depois de um certo período, uma estabilidade. Ou seja, ela fica assegurada de, quando se troca de governo, ela não perde o seu vínculo, certo? Ela permanece que ela é funcionária daquele setor e não do político A ou do político B, certo? Então ela tem essa estabilidade e de manter-se naquele emprego, independente de quem estiver à frente do setor público, tá bom? Outro regime de trabalho que nós temos é o autônomo, que é quando a pessoa trabalha para si mesma. Ou ela produz algo para vender, né? Ou ela pega algo de outras pessoas para vender também. Ou ela presta serviços, né? Por exemplo, um pedreiro, um eletricista que trabalham para si mesmo. E com esse formato de trabalho, a pessoa acaba não tendo um salário fixo. Ela passa a receber a partir do serviço que ela prestar. E ela acaba também não tendo alguns seguros que tem um funcionário que trabalha, por exemplo, com a CLT. Né? O pessoal que trabalha com a CLT tem direito a férias, a 13º, a licença maternidade, caso de mulher, a auxílio-doença, né? Tem direito a se afastar por doença. Já uma pessoa que é autônoma, que não trabalha de uma forma formal, né? Porque a grande maioria dos autônomos são informais. Nós temos os formais, né? Por meio do MEI, né? Microempreendedor individual, mas também nós temos muitos autônomos informais. Esses acabam ficando descobertos. Eles não têm muitos dos direitos que têm os funcionários que trabalham pelo regime da CLT. Uma coisa importante que a gente tem que saber, né? No mercado de trabalho hoje, as pessoas precisam utilizar equipamentos de proteção, certo? Cada empresa ela tem um tipo de equipamento específico de acordo com a função do funcionário e isso seguindo as normas trabalhistas, certo? Nos tempos atuais, em que nós vivemos uma pandemia, o uso de máscara é um equipamento obrigatório para o funcionário, certo? A empresa fornece e o funcionário tem a obrigação de utilizar. Então, isso passa a ser um dever. Caso ele não utilize, a empresa ela pode sim
fazer uma notificação para esse funcionário, dar uma advertência para que ele cumpra com essa exigência, né? Porque se ele não faz isso, ele não está prejudicando e colocando em risco só a si. Ele está prejudicando as demais pessoas, né, que trabalham com ele ou que frequentam aquele espaço e prejudicando também a empresa, que pode acabar sendo multada por conta do funcionário, certo? Então é preciso que todos cumpram seus deveres, né, para poder exercer também os seus direitos. Vamos lá para a nossa atividade de hoje? A gente vai iniciar na página 48. Nós temos lá: na oferta de emprego a que Edson está concorrendo, o regime de contratação é CLT. Mas afinal, o que isso significa? Vamos conhecer algumas formas comuns de trabalho no Brasil? CLT garante as leis trabalhistas para empregador e empregado, contrato, onde são definidos direitos e deveres entre empregador e empregados, concurso público, através de uma prova o empregado acessa um cargo e tem os direitos e deveres específicos, e autônomo, recebe de acordo com os serviços que presta, sem direitos assegurados. Então veja que aí esse início da nossa atividade dá uma relembrada, né, a partir daquilo que a gente estudou agora há pouco. Vamos então para a página 49 para a atividade número 1. E você? Trabalha ou já trabalhou em algum dos regimes acima? Escreva ou comente um pouco sobre a sua experiência. Número 2. As leis trabalhistas são importantes para os empregados? Tem duas opções. Não, porque elas diminuem as vagas de emprego. Ou sim, porque garantem direitos fundamentais ao trabalhador. Você vai marcar a alternativa correta. Número 3. Veja os objetos a seguir, descubra a qual profissional se referem e escreva. Então, aí tem essas 4 imagens. Vocês precisam descobrir a qual profissional cada um deles pertence e escrever, né? Já tem aí a dica da quantidade de letras com o nome do profissional. Na sequência, a gente tem assim, ainda na página 49. Antes de ficar desempregado, Edson trabalhou como auxiliar de obras e usava alguns EPIs. Você sabe o que significa? EPI é uma sigla para Equipamento de Proteção Individual. São equipamentos de proteção que devem ser fornecidos ao trabalhador para preservar sua saúde e integridade física. Veja alguns exemplos. Aí a gente tem a imagem de alguns exemplos de EPI, né, de equipamentos de proteção: capacete, óculos, o fone, colete, botas, luvas, máscaras, certo? Então, nós temos aí 2 máscaras, né? A máscara para proteção no caso, para a pessoa não inalar veneno, por exemplo. E nós temos a outra máscara facial, que é a que estão sendo utilizadas bastante hoje, né? Que é a Face Shield. Na página 50, nós temos assim: qual a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs? Escreva e comente. Então, nessa daí você vai dizer, né, na sua opinião, qual a importância do uso desses equipamentos de proteção individual, tá bom? Na atividade número 2, aí da página 50, a gente tem assim: faça a correspondência entre o equipamento de proteção individual e a parte do corpo que ele protege, certo? Nós temos aí alguns equipamentos e ao redor nós temos os nomes de partes do corpo: pés, olhos, cabeça, mãos, tronco, braços e pernas. Então você vai fazer a ligação de cada figura à parte do corpo a qual ela protege. E a número 3, Edson ouviu nos jornais que a situação de falta de equipamentos individuais de proteção nos hospitais piorou muito durante a pandemia por coronavírus. Quais os perigos que isso oferece para quem trabalha e para os pacientes? Escreva ou comente. A gente viu que a procura foi muito grande de equipamentos de proteção, né, que são utilizados nos hospitais, né, para que as pessoas usem
tanto nas empresas as quais trabalham, como também em casa ou na rua, quando precisar sair de casa. E isso fez com que, em alguns momentos, isso chegasse a faltar para os hospitais. Então, que risco isso oferece, tanto para quem trabalha no hospital, como para os pacientes? Na página 51, a gente vai falar sobre a parte boa, né? Salário. Quando é o momento de receber o salário, a gente vai se dirigir, né, para quem trabalha por regime CLT, geralmente recebe por meio do banco, né? Então precisa ir ao banco, precisa lidar com caixa eletrônico. E lá, ao se deparar com caixa eletrônico, a pessoa tem que conhecer alguns termos para poder utilizá-lo, certo? Então, acompanhe a imagem. Nessa atividade 1 a gente tem assim, ó, Edson foi para a entrevista de emprego, mas antes passou no banco para pegar dinheiro para pagamento do aluguel. Qual função ele deverá escolher no caixa eletrônico? Ó, lá no caixa eletrônico ele se deparou com 4 opções: saque, depósito, saldo e transferência. Se ele quer tirar dinheiro para pagar o aluguel, então ele vai precisar fazer um saque, né? Saque quer dizer sacar, você vai retirar dinheiro. Depósito é depositar, você vai guardar dinheiro, vai colocar dinheiro na máquina para depositar na sua conta. Saldo quer dizer que ali você vai ter a opção de quanto tem na sua conta. Você vai tirar o saldo, vai saber quanto é que está lá guardado. E transferência é quando você vai mandar esse dinheiro para outra pessoa que também tem conta. E em vez de você tirar o dinheiro, levar até a pessoa, você vai transferir o dinheiro diretamente para a conta dela. Essa é a opção de transferência. Então essa aí eu já respondi, na verdade, né? Mas justamente com a intenção de explicar a vocês o que significa cada termo desse, visto que muitas vezes, né, quando vocês vão receber, alguns já aposentados vão precisar sacar o seu aposento, às vezes fica lá complicado, né, diante da máquina, precisa de uma ajuda, justamente às vezes por não conhecer alguns termos como esses. Então, seguindo aí na atividade número 2 da página 50, a gente tem o seguinte: note na tabela abaixo quantas notas de cada valor devem sair do caixa eletrônico para formar R$380. Então aí é tranquilo, né? Para formar R$380 é preciso sair quantas notas de 100, quantas notas de 50, quantas notas de 20 e quantas notas de 10, né? Para juntar e formar R$380, tá bom? Isso aí é tranquilo para vocês responderem. Atividade número 3 nós temos: em tempos de pandemia, Edson sabe que precisamos tomar mais cuidado na manipulação do dinheiro. O que ele deve fazer? Ele deve guardar o dinheiro no bolso ou ele deve usar álcool em gel? Qual dessas duas opções demonstram o cuidado que ele tem que ter nos dias atuais? Tá bom? Então, respondam, enviem as atividades, as dúvidas. Só perguntar ao professor que está aqui à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.